Olá, bem-vindos ao RumoCast, um podcast que fala sobre bastidores, estratégias e boas histórias do mundo de STR. Este episódio é o episódio de número 6 e nós vamos falar sobre o valor e como isso impacta na nossa estratégia. Para esse episódio, estamos eu, Heloísa Mori, e a Bárbara Faveron, do meu time, que tem ampla visão do modelo de negócio. Bem-vinda, Babi! Obrigada, Elu, pelo convite. Babi, no último episódio, a gente falou um pouco bem raso sobre diferença entre preço e valor. Acho que a gente precisa começar esse episódio que fala sobre valor, trazendo realmente o que é essa diferença. Sim, acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto mesmo, porque muitas pessoas não sabem diferenciar o que é preço e o que é valor, quando na verdade, quando a gente está falando sobre preço, é basicamente número, a parte financeira, e quando a gente está falando sobre valor, é muito baseado na experiência do cliente e toda a percepção que ele tem. E quando o cliente tem essa percepção, o valor ele delimita o preço que a gente pode cobrar. Eu acho que a gente consegue usar isso não só para o nosso modelo de negócio, mas qualquer produto, qualquer serviço, a gente pode ter essa percepção. Então, às vezes, você vê algum produto ali, R$ 300, e você investe aqueles R$ 300 achando barato, e quando você chega lá, você tem uma experiência horrível, ou não entrega o que você esperava, e de repente saiu caro. Ou o contrário, você acha que R$ 300 é um preço justo, e quando você chega lá, você tem uma experiência maravilhosa, incrível, e sai pensando, nossa, eu poderia pagar mais por isso. Se eu tiver a oportunidade, eu volto aqui porque realmente valeu a pena. Então, preço é o número e o valor é a experiência que aquilo te entrega. Exatamente. E essa confusão, né, do cliente de não saber se ele está pagando um preço justo ou não, acontece quando a gente não tem o nosso valor muito claro dentro dos canais de venda. Então, por isso que o cliente fica com essa percepção. Mas quando a gente entende qual é o nosso valor e a gente coloca isso do jeito certo dentro dos canais, a gente consegue passar para o cliente essa visão, consegue fazer com que ele tenha de fato a experiência que a gente espera, a gente equilibra o nosso produto, a gente consegue equilibrar o nosso preço, a gente consegue acertar os canais e a gente consegue, no fim, fidelizar esse cliente. E isso reflete muito na estratégia, porque quando a gente tem um valor determinado, a gente começa a perceber na prática que não funciona replicar a estratégia de um prédio para o outro, de uma Não. região para outra, né? Não, não funciona. A gente já testou isso diversas vezes, replicou a mesma estratégia de São Paulo em Recife e viu que deu resultados completamente opostos. Então, a gente precisa de fato ter uma estratégia para cada região, para cada unidade. E é importante dizer que quando a gente fala de região, a gente não está falando de cidade só. Então a gente está falando, às vezes, da mesmo bairro, da mesma rua, ou às vezes no mesmo prédio. Você tem uma comodidade diferente, ou algo que o hóspede perceba de uma forma diferente, isso já vai fazer a estratégia ser diferente ali, né? Sim, e a gente replicar a estratégia é um erro clássico. A gente faz muito isso porque a gente vê uma coisa que deu muito certo em um prédio, a gente fala, ai, vou fazer isso, dá certo no outro prédio. Só que quando a gente acaba replicando, a gente vê que o cenário é completamente diferente e que não funcionou da mesma forma. E falando em mesma unidade, vou até te dar um exemplo. Quando a gente tem, sei lá, 3 canais, vamos supor. A gente tem 3 canais anunciando a mesma unidade, com as mesmas fotos, com as mesmas descrições, com as mesmas comodidades e até mesmo o mesmo preço. A gente faz com que essa mesma unidade ela compita entre si em canais diferentes. E essa não é a nossa intenção. A gente já percebeu no nosso dia a dia, aplicando essas estratégias, que cada canal tem um público diferente. Principalmente Airbnb, né, que tem um foco maior no nosso modelo de STR. O cliente que compra via Airbnb não é o mesmo cliente que compra via Booking. Então a gente tem que trabalhar com estratégias diferentes, direcionadas para cada canal, para que a gente consiga ficar competitivo ali da forma como a gente espera. Babi, às vezes não é nem competir entre a gente. Se a gente colocar a mesma estratégia nos 3 canais, a gente começa a perceber que um canal vende super bem e outro canal que tem exatamente a mesma foto, o mesmo texto, o mesmo Afunda. preço, não vira. Então, é realmente entender o que a gente está vendendo, para quem a gente está vendendo e por onde a gente está vendendo, que aí a gente consegue realmente montar uma estratégia
que passe o nosso valor e que faça sentido para quem está visualizando ali. Sim, a nossa base de RM, ela tem que ser o produto certo, no momento certo e no canal certo, é isso? É o canal certo, o momento certo e o produto certo. Mas não só isso, a gente também tem que ter a nossa estratégia muito direcionada para que a gente consiga, de fato, converter da forma como a gente espera. Então, o nosso foco é ocupação, o nosso foco é ADR, o nosso foco é rentabilidade. Qual é o nosso foco? Para que a gente consiga, de fato, fazer esse direcionamento. Perfeito. E quando a gente fala de rentabilidade, a gente entra num ponto super importante, porque quando a gente pensa na estratégia, que também é outro erro de quando começamos, a gente pensava muito no preço que a gente estava carregando. E esquecia um pouco do preço que o hóspede visualizava e o preço que a gente recebia. Então, quando a gente pensa na estratégia, são três caminhos que a gente tem que pensar. O primeiro é o que a gente vai colocar ali, como isso vai chegar para o hóspede, porque a gente tem ofertas, tem campanhas, tem várias formas de impactar no preço que o hóspede está visualizando, condição de pagamento, condição de parcelamento, enfim. E aí a gente também tem o que a gente recebe, porque não é o que o hóspede pagou também que chega pra gente. Existe o markup que a gente vai pagar em cima, existe a comissão que a gente vai pagar. Então tem muitas variáveis aí nesse meio do caminho. Sim, e a gente tem que manter um acompanhamento muito criterioso nesse sentido do que a gente está carregando dentro dos canais e o que a gente está recebendo, porque às vezes a gente carrega um preço que a gente vai falar, nossa, é isso aqui que eu vou receber ali no final do mês, é essa tarifa que vai fazer sentido, só que quando a reserva chega e ela vem com esses descontos, às vezes a gente tem um baque. Meu Deus, que tarifa é essa que eu carreguei aqui? Será que eu errei em algum momento? Então a gente tem que ter um calendário inteligente, a gente tem que fazer o acompanhamento mais rigoroso nessas tarifas que a gente carrega e ter noção também do acompanhamento que a gente está fazendo do mercado, porque a gente olha muito para o mercado. Então, se o mercado está baixando o preço, a gente costuma baixar, se o mercado está subindo o preço, a gente costuma subir também, campanhas, mas a gente não pode entrar em tudo que o mercado está entrando, porque eles estão muito acostumados com grandes descontos. E se a gente entrar em tudo que o mercado está entrando, talvez no fim do mês a conta não bata. Então, aquele planejamento que a gente fez lá no começo do mês, a gente olha e fala: Meu Deus, não era isso que eu estava esperando. E isso é um risco, né? Porque sempre os parceiros vêm até nós oferecendo uma campanha nova, um desconto novo, Muito. prometendo visibilidade em marketing. Não é que isso não aconteça, mas se a gente não pensar no que a gente vai subir ali, só seguindo o fluxo do que estão fazendo, a gente acaba não compensando no final. Então, acho que você trouxe um ponto importante que é alguns se esquecem de aferir o resultado, então toda vez que a gente sobe uma campanha, a gente sabe da importância que é ver o quanto aquilo produziu e se fez sentido, se o volume compensou, ou se a gente só deu um desconto para algo que já iria vender e vendeu a mesma volumetria com um preço menor. Exato. E o cuidado com promoções anulando a outra, que acontece muito no nosso mercado, né? Sim. E uma coisa que a gente vê acontecendo muito é um acúmulo de ofertas, dependendo de campanhas que a gente acaba entrando. Se a gente não prestou atenção, a gente acaba deixando passar um acúmulo de ofertas mobile, com programa de fidelidade de cada canal, com uma oferta de última hora que a gente colocou ali para vender, com entre outras ofertas, N ofertas que a gente tem ali carregadas, para que a gente consiga de fato gerar um resultado. E talvez nem sempre esse acúmulo seja de fato o que a gente está esperando, mas vai depender muito da estratégia que a gente tem desenhada ali para aquele mês ou para aquela semana e para o resultado que a gente quer atingir. É, você falou nem sempre, e é porque às vezes a gente faz o acúmulo proposital. Então, tem algumas vezes em que a gente quer trazer um destaque para algum prédio ou para algum tipo de quarto e acaba realmente acumulando ou oferecendo algo mais agressivo para determinado tipo de quarto, porque a gente quer trazer o cliente para aquele site ou para aquele prédio. Então, usa um tipo de quarto como vitrine para que cliquem na gente, visualizem a nossa página e aí a gente consiga reverter a reserva de um quarto ou de uma categoria mais rentável. Então, às vezes, um preço super agressivo, com uma condição de pagamento não favorável, mas que eu tenho ali disponível nessa mesma página, um preço que para mim faz sentido e que a pessoa pode cancelar até 48 horas antes, que é muito mais vantajoso para ela. Então, eu uso algo de prateleira
mas converto numa tarifa que para mim faz mais sentido, né? Exatamente isso. E a gente costuma utilizar muito essa fórmula de estratégia quando a gente está em baixa temporada, então a gente não tem tanta demanda para determinadas unidades, então a gente precisa aplicar uma estratégia que vai fazer com que a gente consiga atingir mais clientes. Então a gente acaba utilizando desse artifício para conseguir reverter em novos clientes. Além da baixa temporada, a gente utiliza muito também quando um canal não está com um share tão significativo ou quando a gente está com algum prédio em ramp-up. Então, olhando para o cenário, vendo o que faz sentido para a gente, qual é o resultado que a gente espera atingir, que a gente costuma utilizar essas estratégias. Mas acúmulo de ofertas funciona bem quando bem planejado, né? Correto? E aí a gente falou da baixa e acho legal a gente trazer que na alta a gente tem espaço para fazer o contrário. Tá. Então, na alta a gente consegue testar. A gente já sabe que existe uma demanda e começa a entender a elasticidade de cada prédio. Então, a gente sobe preço, cria um posicionamento diferente ali no mercado, trabalha com mínimo de noites, porque na pior das hipóteses, se a gente não converter reserva, a gente sabe que a demanda existe, e mais próximo da data de hospedagem, a gente derruba toda aquela estratégia e Cai o acaba preço. convertendo. Isso mesmo. Na alta a gente quer utilizar de outros artifícios. Então a gente vai colocar mínimo de noites, a gente vai colocar um preço lá em cima, a gente vai por outro lado para conseguir captar mais clientes, mas para conseguir atingir um resultado melhor, com uma DR melhor, até mesmo com uma ocupação melhor para esses momentos de alta. E acúmulo de promoções não é o nosso interesse ali nesses momentos. E a gente faz isso muito para que a gente consiga ficar páreo e até melhor mesmo do que a nossa cesta competitiva. Bah, ponto sensível. Quem é essa cesta competitiva? Quem é esse concorrente que a gente olha no dia a dia? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, porque nesse mercado de STR que nós estamos, a gente acaba lidando com diversos concorrentes. Então, desde uma grande empresa que tem um grande nome e que é um concorrente direto nosso por estar no mesmo segmento e ter até o mesmo tamanho, mas ele pode ou não concorrer com a gente, dependendo da localidade em que nós estamos. Às vezes, um anfitrião comum, que não tem nenhuma marca ali por trás, não tem nenhuma empresa grande, ele acaba concorrendo direto com a gente, desde que ele tenha um apartamento bonito, bem decorado, que ele tenha as comodidades que a gente tem e que a gente também costuma ter nas nossas unidades, ele já se torna um concorrente direto. Mas não só isso, não só o anfitrião comum, não só uma empresa grande de STR, mas também hotéis e flats por ter serviços extras. Muitas vezes alguma pessoa está vindo para alguma localidade com algum objetivo específico e acaba precisando de determinadas comodidades que a gente não tem. Então, esses outros perfis, né, hotéis e flats, acabam sendo os nossos concorrentes também. E não só isso, quando alguma pessoa está vindo de outro local, para onde a gente tem alguma unidade, se ele tem algum conhecido ou algum amigo, essas pessoas já se tornam os nossos concorrentes também. Então a gente tem infinitas possibilidades de concorrente. Então é um cenário muito diversificado. Você falou exatamente o que eu pensei. É muita opção de concorrente, são infinitas possibilidades. Muitos deles não são anfitriões profissionais, não sabem como precificar ou o que estão fazendo. Quantas vezes, se na hotelaria isso já acontece, em STR acontece muito mais da gente ter um preço flat ali, desconsiderando todo o calendário de eventos, desconsiderando tudo que a gente tem para ter de relevância. E aí vem a importância realmente, porque se a gente não sabe o nosso valor e não sabe comunicar esse valor, a gente acaba realmente competindo com todos esses. Então a pessoa tem que querer ficar com a gente, ela tem que optar em não ficar na casa de um colega ou não ficar num estúdio qualquer que esteja ali, porque o nosso agrega alguma coisa para ela. E aí a importância realmente da gente ter tão claro o valor reconhecido do que é e saber passar isso para o próximo, né? Sim, esse aí é o ponto chave para que a gente consiga, de fato, trazer esse cliente até nós. Então, a gente precisa comunicar de forma clara e objetiva qual é o nosso valor.
Então, é passando de fato esse valor de forma concreta para um cliente que veio, ficou com a gente, teve uma experiência boa e reconheceu o nosso valor, a gente está fidelizando aquele cliente. Então, mesmo que diante de um cenário com diversos concorrentes, ele vai olhar e falar assim: ah, não, a Rumo é onde eu me identifiquei, é onde eu quero voltar para ficar, independente do preço que eles estão cobrando. Perfeito. Muito obrigada, Babi. Imagina. Nesse episódio a gente falou sobre diferença entre preço e valor, o impacto de replicar a estratégia de um prédio em outro, assim como de replicar de um canal para o outro. Falamos também sobre política de desconto e a distância entre o preço que a gente carrega e o preço que a gente recebe, e também sobre concorrência e posicionamento. Acho que tudo isso, né, Babi? Só um pouquinho. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a quem escutou até agora e até um próximo episódio. Obrigada.